Boa noite, pessoal. Quem está chegando aí, pediram para esperar uns 5 minutos. Acho que podemos começar. Só para conhecer aqui, não sei se alguém quer falar, às vezes fica com vergonha, mas tem a Natália, né, que está monitora, o Lucas aqui, enfim. Paulo Sérgio, tipo, você é aluno aqui do Cefet, queria conhecer um pouco de quem vai assistir, porque um assunto de civil. Você queria saber o público, se é todo mundo interessado em civil, ensino médio, técnico, enfim. Paulo Sérgio. Opa, boa noite, Paulo. Não, eu sou aluno do Cefet de graduação, estou no 5º período, engenharia civil. Conseguiu ouvir? Eu ouvi. Ah, beleza. Gabriel, tem Rafael, Caio, Jamile, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu não sei se aparece todo mundo aqui para mim. Não sei como. Tem as pessoas aqui. A lista. Rafael, Pedro, Paulo, Natália, Lilian, Luiz. Ô, Paulo, desculpa, eu pensei que você perguntou se eu tinha ouvido naquele momento, mas eu perdi a sua fala inicial. Se você puder. Ah, sim. Meu nome é Paulo, né? Sou aluno do Cefet de Maracanã, faço engenharia civil, estou no 5º período. Ah, legal, legal. Aí fiquei sabendo dessa semana que ia ter, né, essa extensão, então eu cheguei no trabalho agora e entrei, só para Maneiro, conhecer um pouquinho, entendeu? maneiro. É um material, assim, mais introdutório, né, essa apresentação, porque pontes, realmente, eu não sei se tem alguma cadeira de pontes aí no Cefet para engenharia civil. Tem, é uma matéria eletiva. Quem dá é até o professor Codar. Vou dar. Acho que não conheço. E aí, por exemplo, a gente tem tem duas, né? A gente tem ênfase, mas ela é bem superficial. A gente vê vigas, né? Não sei como é que é a matéria aí. E essa daqui, essa apresentação rápida para o pessoal conhecer assim. Eu sei que aqui tem bastante gente do ensino médio, eu acredito que é técnico, né? Interessados talvez conhecer um pouquinho da engenharia civil. E aí a gente conversa, enfim, para falar um pouquinho dessa parte de engenharia civil, né, às vezes a gente nem vê no curso, dependendo da faculdade, nem é visto esse tema. Eu vou botar aqui para apresentar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, algum aluno aí do ensino técnico, né? Se tem alguém de técnico nessa área de civil, eu não sei quais são todos os técnicos lá do Cefet. Natália, a Natália, acho que está por aí. Eu posso começar? Pode. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Me apresentando aqui, eu sou o Lucas, né? Sou aluno de graduação lá da UFRJ, graduação em Engenharia Civil. Estou aí no último período. E aí eu vim falar hoje de um tema bem específico, né? Um tema bem complexo, inclusive, da área de Engenharia Civil, que é as obras de artes especiais da Engenharia Civil, né? E eu vou passar agora a palavra para o Lucas, o outro Lucas, que ele queria fazer uma introdução, queria da mesma equipe que eu participo, né? Lucas, você... Lucas? Não sei se ele está por aqui. O Lucas Sampaio, você... Eu acho que ele saiu. Vou dar uma olhada aqui.
Sampaio. Enfim, eu vou... Enfim, acho que ele queria falar alguma coisa. Mas a gente faz parte... Vocês todos estão acompanhando o slide aqui? Apareceu para todo mundo? Apareceu para mim, mas agora acho que você não está compartilhando, né? Tá, peraí. É porque eu saí para ver, né? Deixa eu colocar aqui de novo, ver se acha. Aqui. Apresentando. Acho que agora foi, né? Para mim está ok. Tá. Foi. Beleza. Então, eu sou aluno lá de graduação da UFRJ, vim apresentar esse tema aqui na semana da Cefet, que é um tema bem específico de engenharia civil. A gente tem a cadeira de pontes no finalzinho ali da faculdade, que vê uma parte bem pouca ali de pontes, soluções em vigas, né, vigas protendidas. Mas pontes é um universo, né? E essa apresentação, né, essa palestra aqui é para apresentar para quem é leigo no assunto ainda, né, para quem está interessado, um pouquinho desse universo que é o universo das obras de arte especiais, né? As pontes, né, estão inclusas nesse universo. Bom, então assim, a gente chega, né? Não sei, eu não conhecia essa definição até um pouco tempo atrás, né? Mas a gente se assusta às vezes, né? A obra de arte especial, né? Na engenharia, uma obra de arte, ela ainda é especial, mas que raios é isso, né? Tipo, e basicamente essa apresentação, né? Essa palestra é para falar um pouquinho do porquê é uma obra de arte, né? E do porquê é especial, né? Então vamos lá. Basicamente, essa definição está ligada ao fato estético, né, e ao desempenho das pontes, né? As pontes, o lado estético, é a questão delas serem icônicas, né? As pontes aí nas cidades, enfim, entre até pontes entre países, né? São icônicas, são elementos assim até turísticos, dependendo aí da ponte, né? A gente tem o exemplo aqui da Golden Gate, né? Aqui à esquerda tem um parque, né? Todo uma ponte ali que integra, que chama atenção, às vezes chama a população para conviver no entorno dela, né? Seja num parque. À direita a gente tem uma outra ponte, né? Já ali numa região industrial, né? Ali passam cargas pesadas, uma ponte mais robusta, enfim. E, basicamente, num projeto, né, projeto construção de pontes, a gente leva o fator que é a ponte ela tem que atender a uma demanda, que é uma demanda de transporte, seja ele de carga, de veículos, né, de pedestres, como é o caso de passarelas, e ela precisa atender essa demanda apresentando um desempenho estrutural confortável, né, para não ter problema de vibração, o que seja, e também de segurança, né? A ponte não pode ruir. Né? E ponte é um problemão, é sempre um problemão uma ponte, né? Quando a gente fala de transporte, de um sistema de transporte, a gente está falando de rodovias, ferrovias, ponte é a solução sempre mais cara da obra. Então, se você precisa, no caminho, transpor um obstáculo, né, a solução em ponte é a mais cara. E por isso, pelo fato dela ser cara, complexa, né, o que o engenheiro tem que fazer? O que ele tem que pensar? Em simplificar o problema dele. Né? Na física tem muito isso. Né? Problemas muito complexos, vários problemas, a gente simplifica para enxergar, para dominar aquilo de fato. E a ponte é a mesma coisa. Então, pontes são obras de arte especiais, né, devido a esse fator de uso, de desempenho, né, ela tem que atender, e ao fazer isso, né, com conhecimento, com domínio, a gente tem aí estruturas que também são elegantes, são bonitas, né, chamam a atenção, e por isso elas recebem esse nome de obras de arte especiais. Então, só lendo aqui uma definição que eu trouxe, as pontes são chamadas de obras de arte especiais, né, por apresentarem uma solução única, bela e que se molda ao ambiente. Né? Única porque ela atende a uma demanda específica
num determinado lugar. Então, aqui eu trouxe uma foto aqui do lado que expressa bem isso, né? A gente tem aqui um lago com um determinado espaçamento de vão e você quer vencer esse vão e você tem um ambiente ali único, não tem outro lugar parecido igual a esse, e, e ela é única, né? Tipo, ela tem que se moldar ali, ela tem que se adequar a esse ambiente para vencer esse vão. É constituída com formas e elementos adequados para o seu tempo, lugar, uso e conhecimento. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo de uma ponte, né, em arco, né, feito de pedra, provavelmente uma ponte bastante antiga, que a população, essa ponte é na Alemanha, né, para quem está curioso, a população ela usou do conhecimento que tinha para fazer essa ponte. E ela atende, então, o objetivo dela, né? Cumpre de forma eficaz e eficiente o seu papel de atender uma demanda e necessidade. Então, isso, por essas razões, né, ela ser simples, objetiva, né, tá ali, ela faz parte do ambiente, né, e por muitas vezes ela é bonita, icônica, ela é uma obra de arte especial. Por esse caminho que a gente pensa quando olha esse termo, obra de arte especial. Né? As pontes e a história. Né? As pontes elas estão relacionadas intimamente com a história de diversas nações. Né? A gente tem um exemplo aqui de pontes romanas. Né? O Império Romano ele dominou vários povos, né? Várias nações, e uma maneira dele fazer isso com eficiência, né? Exercer soberania, era ter caminhos, né? que transportavam mercadorias, exército, né? Autoridades, o próprio imperador, com facilidade, né? Com rapidez, para você exercer o seu domínio. E as pontes, elas entravam aí como fator principal desses caminhos. Né? Você tinha que transpor obstáculos, às vezes você tinha que dar voltas enormes, né, para transpor um rio, que seja, às vezes nem conseguia, e as pontes entravam aí com um fator preponderante, né, para se conseguir atingir esse objetivo. Então, trago aqui mais um textinho, né? Essa é a clássica, uma ponte romana. Os caminhos romanos usavam bastante pedra, né? E essa ponte também é uma ponte em pedra, né? Travada. As pontes acompanharam a evolução da humanidade, né? Desde a gente tem aqui exemplos de pedra, mas também se usavam em córregos, né? Madeira, tronco de árvore, enfim, o que se tinha para se vencer esses vãos se usava, né? E através delas foi possível transpor obstáculos naturais, permitindo a passagem de mercadorias, viajantes e até exércitos inteiros. Além de serem facilitadores do desenvolvimento humano, permitindo a interação entre diversos povos, as pontes também evoluíram à medida que o conhecimento avançava, principalmente em relação aos materiais. Né? Essa evolução das pontes, ela acompanha a evolução dos materiais que se tinham disponíveis na época. Né? Então, se usava madeira, pedra, depois se usou, né, ferro, mais na era moderna. Quando começaram a fazer ligas de aço, hoje praticamente as metálicas são todas de aço. Né? Entrou o concreto, que eu não sei se vocês têm noção, mas concreto é um material novo em relação, né? Tipo, ele é daí de 1800, final de 1700, e é um material muito recente, tecnologia recente, embora a gente veja com bastante facilidade, e concreto protendido também, né? Que é ainda mais recente. Então, ela foi evoluindo principalmente na relação de materiais e também em tamanho do vão, né? O vão a ser vencido. E aí eu vou apresentar aqui um pouquinho dos tipos de pontes que a gente pode encontrar, que a gente pode ver no nosso dia a dia, na televisão, enfim, nas fotos, né? Que elas aparecem muitas vezes como pontos turísticos. E para entender esses tipos que eu vou falar aqui, tecnicamente esses tipos a gente chama de sistemas estruturais. Né? Sistemas estruturais porque a gente vai olhar para um grupo, né? A gente agrupa as pontes de acordo com uma classificação. Que nesse caso a gente olha para os esforços que estão atuando preponderantemente nessa ponte, né? De acordo com a geometria dela, enfim. E a gente classifica essas pontes de acordo com esses esforços, né? Que a gente chama de sistemas estruturais. São as soluções que a gente dá ao projeto. Né? E aí, os sistemas estruturais, eu não sei se vocês viram, quem tem técnico, enfim, mas só para dar uma introdução aqui, o que está por trás desses sistemas estruturais, as ações que podem agir numa estrutura, seja num prédio, numa ponte, enfim,
elas são transferidas, né? Um sistema estrutural ele é responsável por transferir as forças para o solo. Então, você tem uma força, você tem um prédio, alguém está lá em cima no prédio, a força que ele exerce sobre a estrutura tem que ser transferida lá para o solo. Né? Então, uma estrutura, a definição de estrutura é essa, transferir os esforços para o solo, as forças para o solo de maneira segura, né? Com desempenho. E que esforços são esses que aparecem na estrutura por causa das ações externas que uma estrutura sofre? É o esforço normal, que é você comprimir ou tracionar, né? Esticar o elemento, e aí aparece a normal, que é a compressão ou tração. Tem o esforço cortante, né? Quando você esfrega as mãos, né? Você está fazendo aí uma espécie de esforço cortante, né? Se você fosse fazer um equivalente a isso, né? Quando se esfrega uma mão na outra, né? O momento fletor, que é você fletir o objeto, né? Por exemplo, a sua mão, quando ela está aberta, se você curva ela, né? Tenta fechar um pouco, ela flexiona, né? Esse é o momento de flexão. E o torção, que é você torcer, né? Imagina um, um pano, né? E você vai lá e torce esse pano. Então, esses são os principais esforços que vão aparecer na estrutura, né? Qualquer ação que aconteça fora dela, né? Um carro passando, vento, enchente, enfim, vai agir sobre ela e isso vai ser transformado internamente em um desses esforços. E aí, de acordo com esses esforços, a gente classifica as nossas pontes, né? Um sistema estrutural que é muito comum, né, bastante utilizado, porque a maioria dos nossos obstáculos a serem vencidos são pequenos vãos, né, são pequenos córregos, né, alguns valezinhos que você tem que transpor, e aí aparecem soluções como as lajes. Né? As lajes são estruturas, né, como pensando aqui na laje da nossa casa, né, com uma armadura disposta aí embaixo né, do pavimento onde passa o veículo todo, e são soluções para pequenos vãos, né? Solução simples, fácil de montar, né? Enfim. E aí você tem muitas soluções desse tipo, né? E aqui a gente repara, né, que além da estrutura, que é a travessia em si, a ponte, a gente também tem, né, aqui o aterro, né, com um muro, né, com um encontro de pontes, que você tem que prever também, né, porque esse córrego uma hora enche, causa erosão, você tem que proteger esse encontro aqui onde a ponte se apoia. Então, muitas dessas soluções têm que ser pensadas além da ponte também, uma forma de que o entorno dela também garanta que ela vai desempenhar o papel dela bem. Pontes em vigas, né, um outro sistema estrutural, que são as vigas. As vigas, elas também são... o esforço preponderante sobre elas é a flexão, né? Você imagina uma viga, você bota uma carga ali bem no meio, ela vai tender a fletir, né? Então, esforço preponderante é a flexão. E eu trago aqui uma imagem, né, que é a terceira ponte, que é uma ponte que liga Vitória a Vila Velha, lá no Espírito Santo. E eu trouxe essa ponte porque essa ponte foi construída totalmente com tecnologia brasileira lá na década de 60, 70. Né? E falo isso porque, recapitulando aquela definição lá de obra de artes especiais, falei que tem que ter conhecimento para fazer as pontes. Né? E essa é uma ponte onde foi empregado totalmente tecnologia brasileira, tanto de projeto, como também as construtoras, que precisam ter conhecimento para poder montar a ponte, que é também um desafio grande. E esse conhecimento foi desenvolvido aqui com a ponte Rio-Niterói, que eu vou falar daqui mais para frente. Então, as pontes em vigas, se a gente andar pela cidade, a gente vai ver aí dois tipos de soluções muito comuns. Né? Que a gente tem pontes e os viadutos. Né? Em questões de esforço, é a mesma coisa. A diferença é que ponte tem um rio passando sobre a ponte, e o viaduto geralmente é sobre terra, né? Uma rodovia que seja. E muitos desses viadutos ou pontes, né, aí uma ordem de grandeza de 30, 40, 50 metros, a gente tem soluções do tipo viga
aberta, né, que é essa da esquerda. A viga aberta que a gente chama é quando você tem uma seção assim, um retângulo, que não é uma seção celular fechadinha igual essa daqui. Essas peças são peças pré-moldadas, né? E elas compõem a maioria das soluções para rodovias, quando você quer vãos assim, de 30, 40, 50 metros, é um número de bolsa para você ter soluções com esse tipo, porque são fáceis de montar, geralmente em concreto, que é um material barato, então tem uma economia. E também a gente tem aí para vãos até maiores, às vezes, né, 60, 70, soluções do tipo que a gente chama de caixão, viga celular, que ela é fechada, né, e vazada aqui por dentro para diminuir o peso próprio. Então aqui no Rio, inclusive, quando a gente anda por aí, a gente vê viadutos, né, que por baixo você olhando você vê que é uma viga assim, celular, né? E ela, será que ela é toda fechada de concreto? Não, ela é vazada por dentro. Inclusive tem que se prever para ter inspeção aqui dentro, né, para manutenção da ponte. E uma viga, uma ponte, né, que é icônica aí, é a ponte Rio-Niterói, né? A ponte Rio-Niterói, ela o vão central dela é de 300 metros, numa viga contínua, né? E no mundo não há nenhum outro vão em viga maior do que esse, em viga contínua, né? Uma solução em aço, e aí esses três vãos aqui que aparecem na, mais aqui na imagem, são em aço. Os demais, tanto para o lado de Niterói quanto para o lado do Rio de Janeiro, eles são em concreto, protendido, né? Projetado por brasileiros. Já a ponte, a parte em aço, né, a viga em aço, ela já é um projeto, foi projetado, montado, né, fabricado, montado e transportado da Inglaterra para cá, né? Então ela veio por balsa da Inglaterra pronta já e foi colocada no lugar dela lá na década próxima da década de 70, né? E com o aprendizado da ponte de Niterói pode-se fazer uma solução lá em Vitória parecida. E o Brasil hoje tem um domínio sobre pontes assim, né? Domínio sobre pontes em vigas, tanto principalmente de protendido, né? Meu slide. Só um minuto. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, dá pra te ouvir. Sim. Porque eu não sei, meu slide parou aqui. Eu não sei se ele vai pular, porque eu apertei algumas vezes. Provavelmente ele vai pular bastante. A gente passou aí para vocês o slide, pontes em arco agora? Isso, exatamente. Não sei se vai pular, porque eu apertei algumas vezes, não sei se ele está atrasado, enfim. Pontes em arco, né? Uma outra solução é a ponte em arco. A gente estava falando lá de pontes em vigas, a gente imaginava aí as pontes comuns que a gente vê, né? Viadutos, 50 metros, né? Até aquelas fechadas de seção celular, 100 metros, 150. Após isso, as vigas já não começam a ser tão apropriadas para esses tipos de vão, né? E aí aparece outro sistema estrutural, né, que desempenha um papel melhor para vãos maiores. Um deles é o arco, né? No arco, aí, ele começa economicamente ser melhor aí por volta de 100 metros, né, acima disso, e com desempenho estrutural bom, ele vai facilmente a 300, 300 e pouco, 400, né? A maior ponte em arco que a gente tem é 600, né? Para aparecer vários problemas, enfim, tem que tomar cuidado. E são soluções, né, se a gente pensa lá naqueles esforços que eu estava falando, que o esforço preponderante é a compressão, né? O arco, a geometria do arco, né, essa questão geométrica de você ter uma solução em arco, é muito favorável porque o arco ele tem a capacidade de pegar todas as cargas que são gravitacionais, né, e transformar em compressão, né? Então ele caminha dentro do ar toda a compressão. Então toda a carga que está na direção da gravidade, quando aplicado aqui em cima do arco, ela
caminha com a direção, né, ali do ar. E ele é uma geometria muito favorável por questões estruturais, né, por esse motivo, né? Principalmente quando a gente fala em concreto. O concreto é um material que resiste bem à compressão, né? Que basicamente essa é a resistência maior dele, a compressão. Então, para soluções desse tipo, o concreto, que é um material bem mais econômico do que, por exemplo, o aço, funciona muito bem. Aqui, se vocês olharem, enfim, se alguém é curioso, vocês vão ver também as pontes em treliça. A treliça basicamente são perfis, né, que você vai montando e com uma certa geometria. As treliças, elas entram lá na classificação ou de arco, né, ou de viga, né? À esquerda aqui a gente tem uma ponte em viga treliçada, né? O que muda é que internamente as cargas elas são transferidas de uma forma um pouco diferente do que uma viga de seção cheia, que a gente viu lá da Ponte Rio-Niterói, enfim. Mesma coisa para o arco. Mas o comportamento global é igual, né? O total. Né? Aqui é uma solução em arco, treliçado, e aqui uma solução em viga treliçada. Então, essas são as pontes treliçadas, que a gente também vê muito no cotidiano, principalmente em ferrovias, né? É uma ponte que tem um desempenho muito bom para cargas muito altas, né? Existem também as pontes em pórtico. O que é o pórtico? Né? A gente tem lá, por exemplo, a Rio-Niterói, né? Se a gente pensa na Rio-Niterói, a viga da Rio-Niterói, ela é simplesmente apoiada em cima do pilar. Né? A gente tem o pilar, tem a viga. Então, é colocado ali um aparelho neoprene, né, que é uma espécie de borracha com camadas de aço, né, e a viga simplesmente se apoia. É içado com guindastes e colocado em cima do pilar. Quando a gente fala em pórtico, a gente está querendo falar que o pilar ele é totalmente solidarizado com a viga. Né? Eles estão engastados, eles estão presos um no outro. Então, é uma estrutura única, não existe um pilar e uma viga. Aqui, a estrutura toda funciona como um pórtico, né? Enquanto lá nas estruturas em vigas, você tem um pilar, né? E você tem uma viga. Eles apresentam comportamentos diferentes, são estruturas independentes ali. Que é uma estrutura única. Essa é a diferença. E aqui no Brasil, a gente não tem tantas soluções em pórtico, mas aqui na Dutra, indo para lá em Volta Redonda, entrada de Volta Redonda, se eu não me engano, tem uma bem parecida com essa da esquerda aqui, que é um pórtico em aço, né? Existem também essas pontes aqui chamadas de pontes cantilevers. Essas pontes, né, o que é uma estrutura cantilever? É uma estrutura de equilíbrio, né? Elas se autoequilibram, né? Um lado, se você pensa em um movimento de rotação, né? Se um lado tende a tombar, né? Então esse tombamento é compensado pelo outro lado. E aí você avança um vão equilibrando um lado do outro, né? E essa é uma das pontes mais famosas nesse sistema. E o engenheiro que propôs essa ponte é de 1800, assim, ela deveria ser uma ponte pênsil, mas a ponte pênsil caiu, e aí o engenheiro propôs essa solução. E aí está ele aqui do lado explicando como que ela funciona, né? Ele está aqui sentado em cima de uma cadeirinha, esse aqui é o engenheiro, e ele colocou dois caras aqui que, a princípio, não está fazendo nenhum tipo de força para equilibrar, né? Quem equilibra o peso dele aqui são essas massas, né? Esses pilhas de tijolo aqui, que fazem ele equilibrar. Se tirar uma pilha dessa daqui, né, acaba um tomba para um lado, ele cai, esse aqui também vai tombar para o lado do peso. Então, ela está toda equilibrada. Essa é uma ponte bem interessante. São poucas soluções desse tipo no mundo, mas eu acho bastante interessante e quis trazer para vocês aqui, para vocês verem. Deixa eu ver o horário. Um outro tipo de ponte são as estaiadas, né? A gente tem nos ambientes urbanos, né? A gente tem bastante soluções aqui no Brasil desse tipo. E, basicamente, você tem um pilar, né, central, onde são amarrados estais, presos estais, e esses estais que sustentam a ponte.
né? Eles vão sustentar a ponte, e aqui o esforço principal é tração, né? E o fato deles serem inclinados, né? As pontes estaiadas, elas têm cabos inclinados obrigatoriamente, elas tracionam também o tabuleiro. Isso ajuda no desempenho do conforto, né, do tabuleiro, na estabilização do tabuleiro, da ponte. E um outro tipo de ponte, também é muito famosa, inclusive, são as pênseis, né? Elas são pontes aí icônicas, né? Tem a Golden Gate, a Hercílio Luz lá em Florianópolis, são geralmente viram cartões postais da cidade. Essa aqui é uma mais antiga que tem lá em Santos, né? Ah, outro sistema também não sei se vocês já viram, já passaram, né? Nessas passarelas de corda, são pontes pênseis, né? São soluções pênseis. E aí os cabos são presos, então, aqui ao tabuleiro, ele sobe na vertical, ele não é inclinado, e ele se amarra num outro cabo principal, que é o cabo pênsil, né? Ele que sustenta toda a ponte e transfere para o pilar. Aqui é uma imagem, né, de uma das pontes, a maior vão central que a gente tem no mundo, que é dessa ponte aqui no Japão, que tem 1.990 metros de vão livre, né? Essa solução é a que alcança os maiores vãos, né? Depois a gente vai ver uma relação aqui, mas basicamente é essa que consegue os maiores vãos, porém, elas são as mais problemáticas, né? Elas sofrem muito com vento, vibração, e depois a gente vai ver isso. E quais são os maiores desafios, né? Basicamente, eu trouxe aqui 3. São vários problemas que a gente tem que solucionar numa ponte, mas os 3 maiores são esses aqui: uso, o tamanho do vão livre e a montagem, né? O uso ele pode ser rodoviário, para transporte, né, geralmente a carga principal aí são caminhões, ferroviários, né, de trens de carga, e travessias de pedestres, né? São as passarelas. Esses são os principais tipos de uso. E a gente tem que começa o nosso problema, né, pensando na nossa solução, pensando no uso. É a primeira coisa que se faz, né? Como que a ponte vai ser usada. Aí que eu trouxe uma relação de vão livre, porque o segundo problema é o vão livre, né? A gente tem, quando a gente vai pensar numa solução de ponte, então, a gente pensa no uso e depois a gente vai ver o nosso vão. Porque existem sistemas estruturais daqueles que eu apresentei apropriados para cada vão, né? No mundo, assim, a distribuição, geralmente, se você pega a maior parte das soluções em pontes para um determinado vão, vai seguir essa distribuição que eu trago aqui, né? As lajes indo ali de 10 metros, as vigas de boa parte da solução de 30 a 100 metros, né? Os arcos indo aqui de 100 até 300, 400, enfim. As estaiadas, que conseguem, são soluções mais aplicadas para vãos de 200 até aí, sei lá, elas chegam até 1.000, né? Tem soluções de 1.000 metros. E as pênseis que são recomendadas aí como soluções para vãos assim bastante grandes, né? Geralmente elas estão ali acima de 500, porque elas são realmente muito problemáticas. Então não são caras, né? Os materiais que são usados, os cabos, né? Tanto para a estaiada como a pêncil, aqueles cabos de aço são os cabos de aço especiais muito caros e são soluções também mais caras. Por isso elas estão nessa recomendação, tanto técnica quanto econômica. Depois vem a questão da montagem, né? A montagem é talvez um dos fatores mais críticos de um projeto de pontes, né? E a gente sempre tem que pensar em como vai ser transportado e montado, né? E os principais tipos de montagem que a gente tem são os guindastes, né? Que eles guindastes que atuam em solo, que eles levam içam, né, a peça para cima do pilar, né? Então você está fazendo uma montagem, é quase um Lego, né? Por içamento, o içamento é quando você bota, né, o guindaste, né, a máquina, na ponta do que você está construindo. Então você constrói um módulo, né, vai construindo vários módulos, chega aqui na ponta, você bota o seu equipamento e pesca ele, né? Tipo, aqui, por exemplo, nessa ponte que eles estão fazendo em arco, tem um equipamento de um lado, equipamento de outro, travou aqui a peça e vai subir e vai ser colocada no local.
A mesma coisa nessa solução em viga aqui. A ponte Rio-Niterói, né, para quem a gente viu a ponte Rio-Niterói lá atrás, ela também é uma solução, né, foi trazida, como eu falei, a viga foi trazida da Inglaterra, né, e ela foi trazida por balsa. As balsas, então, elas encostaram ali perto dos pilares, e aí ela foi içada, né, o equipamento pescou ela lá da balsa e subiu com a viga até ser colocada no local dela. As balsas também que podem ser utilizadas para montagem, né? Aqui a gente tem tanto nesse sistema de içamento, mas também aqui tem um exemplo de uma balsa com uma estrutura provisória, né? Que coloca a ponte no local que ela tem que ser colocada e depois, né? Né? Encontra-se aqui uma outra peça que vai chegar provavelmente do solo e o lado de cá também. Então, as balsas também, em soluções que aparecem em água, né, rios, oceanos, a primeira coisa que se pensa é se pode ter a possibilidade do uso de balsa no lugar. Balanços sucessivos, os balanços sucessivos nada mais são do que as peças, né, elas serão colocadas uma a uma, uma peça por vez, né, soluções em vigas, você pode ter aí outros tipos de solução, mas essas estão muito empregadas hoje aqui no Brasil, principalmente para vigas de seção celular, né? E para pontes do tipo estaiado e pêncil é obrigatório. Assim, para você fazer um lado, você tem que fazer do outro, né? Você vai fazendo um lado, compensa com o outro. E assim vai montando a sua estrutura, né? E também tem a montagem por lançamento, né? O que é uma montagem por lançamento? Você empurra a ponte, né? Você pega a ponte, o equipamento vai lá e vai empurrando a ponte. Então aqui eu trouxe um esqueminha, né? A ponte é assim vermelho cheio. Aqui tem o que chama a ponteira, né? Que é uma treliça que vai guiar, vai puxar, né? Vai guiar a ponte. Então você posiciona a treliça, né? A ponta do outro lado, puxa a sua ponte e aí ela está colocada no lugar que ela precisa. É um outro tipo de estratégia para montagem, né? Esses são os principais, né? Depois a gente tem os problemas, né? Também pensei aqui em trazer quais são os principais problemas em pontes que a gente pode ter, né? E o primeiro deles é a manutenção. O grande problema em praticamente todos os países, né, mesmo os mais desenvolvidos, isso é a questão de manutenção. Principalmente num país como o nosso, que a cultura, né, de manutenção é um pouco precária por parte da questão pública. E aqui eu trouxe um exemplo, que é uma ponte de Gênova. Eu não me engano, eu não lembro direito o ano, mas isso é recente, e ela caiu. Ela caiu numa tempestade, pensaram até que poderia ser um raio, enfim. Mas eu não vi uma conclusão ainda sobre o que causou isso. Mas o maior problema levantado é a manutenção, né, dessa ponte, que é uma ponte antiga, e pontes você tem que ter um programa de manutenção muito forte, porque elas apresentam bastante problemas nesse sentido. Um outro problema aqui é a fadiga, né? A fadiga também. O que é a fadiga? A fadiga é você solicitar uma estrutura por várias vezes e ela romper depois de várias, né? Depois que você passou vários caminhões ali pesados, um caminhão, né? Ou você pode preencher ali de uma carga muito alta, ela não cai. Mas por vários anos, um caminhão passando todo dia, né, toda hora, ela cai com uma carga muito abaixo do projeto, né, por ser uma coisa cíclica, né. Você pode pegar, por exemplo, um giz, sei lá, às vezes aquele grampo, né, aquele aramezinho do grampo, e ele é bem resistente às vezes, né. Só que se você ficar mexendo com ele, né, maleando ele, uma hora ele cai, ele quebra. Né? Isso é a fadiga. O material entrou em fadiga. Né? E as pontes também sofrem, principalmente as metálicas, muito com fadigas. Né? Outro problema muito comum é a vibração. Né? As pontes, as grandes pontes, os vãos muito grandes, eles sofrem bastante com vibração e é uma questão que na engenharia tem que ser vista com muito cuidado. Eu vou tirar aqui da apresentação rapidinho, porque eu trouxe aqui
dois vídeos, né, para a gente ver essa questão dos problemas. Eu tenho que sair. Só um minuto. Eu tenho que colocar uma outra. Aqui, eu não sei se vai aparecer para vocês. Eu vou colocar sem som. Não sei se vai sair sem som. Aqui é uma ponte lá em Taiwan que caiu por fadiga. Essa ponte já tinha sido construída há 10 anos, né? Ela já tinha 10, 12 anos de construída. E aqui está passando um caminhãozinho, né? Está passando um caminhão, provavelmente eu não, né, deve ser o tráfego comum dessa região. E ele está passando ali, e quando ele chegar lá perto do final, a ponte vai desabar. Não sei se vocês viram, né? Então, a ponte ela foi construída, passaram ali cargas muito maiores que esse caminhãozinho aí. E em um belo momento, anos depois, ela cai, né? É uma questão de fadiga, né? Aqui é uma ponte esbelta, aqueles cabos são bem finos, né? São cabos de aço, sofrem muito com fadiga e geralmente tem que se fazer, principalmente em soluções em aço, tem que ser bem verificada a questão da fadiga, né? Deixa eu ver se eu trago aqui uma outra, se consigo compartilhar um outro. Eu vou sair dessa janela. Compartilhar. Eu não sei se está aparecendo aí, pessoal, para vocês. Aqui já é um vídeo. Epa, saiu aqui. Aqui é o nosso Instagram da equipe lá da Minerva Civil, que eu participo. E aqui é um ponte, né, uma ponte famosa que caiu devido à vibração, né, efeito de vibração. Vibração ela aparece em todo lugar, né? A corda do violão, uma taça, por exemplo, vibrando com som, asa de avião. E nas pontes o tabuleiro também vibra. Não sei se vocês estão vendo aí, mas o tabuleiro lá vibrando, né? Ele chegou numa ressonância do vento, né? O vento passando, ele entra em ressonância com o vento e o tabuleiro começa a ter esse fenômeno, né, que é o fenômeno da vibração, né? Aí o vídeo tá explicando. E ele vai passando. Aqui mostra a turbulência do vento, né? Esse fenômeno também chegava a derrubar aviões, e tem que ser, né, a asa perde sustentação com isso. E as pontes começam a ter deslocamentos assim que não são imagináveis, né? Não, a ponte não é projetada para ter um deslocamento tão grande. Então, tem que ser previsto pela resistência, né, pela rigidez da ponte, o quanto ela se deforma e se ela não entra em ressonância com o vento, né? E aí aqui, pessoal, se vocês quiserem seguir a nossa página, a ponte Rio-Niterói também sofria com esse mesmo problema, né? Eu não consegui aqui, mas tem alguns vídeos, se vocês entrarem, da ponte Rio-Niterói também fazendo esse mesmo movimento, um pouco menor, mas visível, assim, você vê os carros oscilando em cima da ponte, né? Isso foi resolvido com uma tecnologia brasileira, né, desenvolvida aqui na COP da UFRJ, que tem osciladores harmônicos ali dentro, né? São molas que fazem um contrapeso com essa vibração, e aí ela estabiliza. É uma tecnologia, um domínio de tecnologia brasileiro, né, que a gente dominou essa parte de vigas e conseguiu aí controlar essa situação, né? E aí eu trago aqui um pouquinho sobre os desafios assim que a gente, na equipe, né, que a gente é uma equipe de competição, a Minerva Civil, que participa de competições
nas áreas de engenharia civil, nos congressos que tem Brasil afora da área, né? Então, da área de concreto, estruturas, geotecnia, né? Que é com solos, taludes, enfim. E a gente acaba desenvolvendo um conhecimento aí, tanto que a gente já aprendeu em sala de aula, né? Aplicando, e muitos conhecimentos como o de ponte, para que a gente não vê em sala de aula, a gente tem que ir além, né? E é muito específico, inclusive, né? Consultoria nessa área, é realmente uma questão muito complexa. E tudo começa ali no básico, né? A gente vê aqui a competição de pontes de macarrão. Lá, né, conhecimentos básicos ali da parte de ELEMEC, né, resistência de materiais, para quem faz graduação. E o grande trunfo aqui é a geometria da ponte, né? A gente falou lá da geometria, do arco comprimido, a gente tem um macarrão. Como é que o macarrão resiste, né? Ele resiste à compressão. Se você for tentar fletir o macarrão, ele vai quebrar na sua mão, né? Mas a compressão, ele funciona bem. Então, são pontes aí que foram solucionadas de acordo com o material. E quem participa de competições assim, tipo, na equipe, né? Já começa a sentir essa questão, né? Desde o início. Também temos as competições de palito, né, de palito de picolé. Basicamente são soluções em madeira, né? O palito é madeira. Aí a gente tem uma solução em treliça, né, que a gente viu, uma viga treliçada. E também desenvolve essa questão de propor solução para o trecho, né? Aí a gente já vai avançando mais um pouquinho no conhecimento e já chega em soluções um pouco mais ousadas, né? Como essa competição que foi aberta no Congresso de Concreto, né? Pelo DENIT, né? Onde eles pediam passarelas padrões para o DENIT, né? Para ser usado. E aí a gente usou o conhecimento, né? Que adquirido aí, e além, né? Que é uma viga protendida em seção celular, para poder fazer o projeto, né? É um projeto que contempla toda a parte de arquitetura, estruturas, montagem, orçamento, enfim. Mas é bem interessante ver esse avanço, né, que a equipe foi montada há 3 anos, né, teve, né, passando pela macarrão, ponte de palito, enfim, e vai avançando. E, por último, a gente mostra aqui uma competição que a gente fez, né, agora de um projeto de pontes real, né, entre Brasil e Paraguai, que é a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. Aí está relacionada ali com a ponte da amizade, né, que já tem, aí devido à demanda ter aumentado em relação ao ano que foi construída, que ela foi construída lá em 1940, é bem antiga, a demanda está aumentando, principalmente carga, e o DENIT prevê ali, a construção de uma ponte. Então, foi aberto um concurso, né, de pontes para se fazer essa ponte. Essa ponte tem 760 metros, é um vão bastante grande, né, 340 metros de vão livre aqui, até maior do que a viga aqui da Rio Niterói. E aqui foi usado, assim, né, conhecimentos além do que a gente tem na graduação. E foi feito por alunos, né, participei, eu estou mais no final da minha graduação, mas teve alunos lá do terceiro período, sexto período, oitavo período, enfim. E vai desenvolvendo esse conhecimento, né, e absorvendo isso e tendo essa oportunidade de ver e talvez, né, quem sabe um emprego depois, uma oportunidade depois da graduação. Aqui de novo a ponte, né? Aqui já é uma foto inserção, a gente pegou a estrutura e inseriu onde seria alocado, né, ali não sei, em Foz do Iguaçu, e a gente inseriu no local do projeto para ver como é que ela ficava. Né? Uma solução treliçada, né, em arco treliçado, e que é uma solução simplificada para condições que a gente tinha de um vão imenso, numa área bastante acidentada, com um rio bastante caudaloso, e é isso, né? A gente acaba que né, com essa participação, né, que começa lá na ponte de macarrão, na ponte de palito, vai para uma passarela, chega num projeto que, se você chegar num aluno de final de graduação com um projeto desse, ele vai se assustar, né? Ele vai, até o professor,
vai assustar, como foi o nosso caso, né, quando a gente chegou para a nossa professora falando que ia participar, porque não é, né, não está na competência de um aluno de graduação, no final, mesmo um recém-formado, uma ponte com essas características. Mas essa evolução e essa participação, né, na equipe, nessas competições, sair para congresso, você adquire conhecimento, né? Adquire também assim, vontade de poder participar, de ir além do que você é capaz e consegue chegar em projetos assim, mesmo na graduação. Então, é bastante interessante. Eu queria compartilhar esse final com vocês, né, sobre as pontes que a gente fez lá na UFRJ, justamente para quem acho que tá no ensino médio, né, que está pensando em engenharia civil, né, vai para uma universidade ou vai para a UFRJ, o próprio Cefet, que iniciativas assim são bem legais para se desenvolver. A gente vai muito além, né, da faculdade. Além disso, a gente aprimora o que a gente estuda ali, né, mantém relações com professores e você se insere no assunto que depois vira uma oportunidade para você, né? Você pode virar um especialista, trabalhar na área, enfim. Isso é o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Desse universo das pontes, né? Um assunto que eu acho bastante interessante e essa oportunidade aí de poder participar, né, na graduação desses concursos. Esses concursos são abertos, né? Várias faculdades participam no Brasil todo, tem do Congresso Brasileiro de Concreto, o Congresso Brasileiro de Aço, que é o CBCA, né, dessa ponte, enfim, CBPE também tem as competições, e é muito interessante você emergir, né? Eu por exemplo, não me imaginava uma ponte, né, fazendo uma ponte no fim da graduação, mas lá 2, 3 anos atrás comecei a fazer pão de macarrão, palito de picolé, passarela, e a gente, né, hoje eu me sinto assim, quase que na vontade de continuar no tema, né, de pontes. Então, é bastante legal esse tipo de participação. E é isso, galera, é isso que eu queria trazer. Não sei se vocês têm dúvida em alguma coisa. Obrigado aí pela presença de todo mundo. E a ideia foi essa, né? Foi apresentar aqui um tema, né, e muito específico, muito complexo e que, né, precisa aí de uma pós, de um mestrado, doutorado para se tornar especialista na área, mas queria apresentar aqui para vocês, né, esse mundo, né, e como que na graduação aí a gente pode estar se inserindo nele, né? E é isso, né? Muito obrigado aí a presença de todo mundo. É, alguém quer Valeu, falar alguma Lucas. coisa? Obrigado aí. Alguém quer fazer uma pergunta? Enfim. Oi, Valane, sou eu aqui. Só queria falar Gabriel. para a galera sobre um pouco da nossa equipe também, da Minerva Civil, e da importância que a gente tem, até nas pontes de macarrão, né? E da importância que o quanto a gente aprende fazendo essas competições da ponte de macarrão, que a gente é campeão há muitos e muitos anos já na UFRJ. Sim, sim. E... Eu não trouxe os títulos aqui, mas trouxe as E falar imagens. também para a galera seguir as nossas redes sociais, Minerva Civil UFRJ, que dá para acompanhar melhor o que a nossa equipe de competição faz, que a gente participa de muitas competições, tanto de concreto quanto de estruturas, como a Ponte de Macarrão. Também a gente faz muitas competições de geotecnia e de projetos. Eu consigo mandar aqui no chat algum link, por exemplo, do Instagram, para quem quiser seguir. E a gente participa de vários congressos, tem o Congresso Brasileiro de Concreto todo ano. E a gente é mais também que uma equipe de competição, a gente tenta levar o conhecimento para pessoas que às vezes são leigas no assunto e divulgar mais academicamente todos os nossos aprendizados que a gente tem que aprender para conseguir ir bem nesses congressos e nessas competições, né? E a gente tenta passar a palavra da engenharia civil e da arquitetura para as pessoas. Então, esse também foi o nosso grande motivo de tentar entrar e fazer várias coisas. A gente ainda tem algumas coisas amanhã, eu acho,
aqui no CPEX. E é muito... Sigam lá as nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho, e se forem para o UFRJ algum dia, quem sabe vocês entram aí na Minerva Civil e vêm com a gente participar dessa. Inclusive fazer um convite aí para o Paulo, né? Paulo Sérgio, que quem sabe montar uma equipe lá no Cefet também, né? Quem é das edificações, eu não sei se o Vinícius está por aqui, mas já foi do Cefet, falou que quase já competiu também, né? Então, para quem é da área que é civil, eu recomendo muito vocês se inserirem assim, em iniciativas desse nível, né? Você viaja, vai para o congresso, conhece referências da área, né? Você realmente emerge numa área de conhecimento que pode ser seu futuro emprego, né? Mestrado, enfim. E é muito legal ver essa evolução, né? Eu aqui, né, hoje dando a minha primeira palestra de pontes, inclusive, para vocês, né, com esse conhecimento que foi desenvolvido dentro da equipe, né, com a ajuda de professores, e é muito legal participar dessas iniciativas. Esse é o meu maior recado aqui, né, além dessa questão né, de apresentar o universo das pontes para vocês. Né. Fui ali dar um apanhado geral para conhecerem, né? E Natália, eu não sei quem é o monitor. Oi. Enfim, não sei se fica aberto para perguntas e aí. Eu acho que pode ficar uns 10 minutinhos pro pessoal, se tiver alguma pergunta. Tá certo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Pode perguntar tanto sobre desculpa, sei lá, uma curiosidade sobre o curso de engenharia civil, né? Para quem está interessado, ou né, a área de atuação de engenharia estrutural, área de pontes, né? Uma pergunta mais técnica sobre pontes, por exemplo, podem perguntar. Boa noite, está me escutando? Luiz Felipe? Sim, estou Sim. escutando. Eu tenho uma curiosidade para saber como é o mercado de trabalho da engenharia civil, principalmente no Rio de Janeiro. Você teria como esclarecer um pouco? Olha, eu vou esclarecer de acordo com o meu conhecimento, né? Eu estou aí saindo da graduação, a gente entrou em pandemia, eu deveria ter me formado agora em junho, enfim, aí com esse cenário todo acabou adiando, né? E a gente viu aí também um cenário para todos os mercados, né? Alguns até melhoraram, né? TI, por exemplo, mas o mercado de engenharia civil ele vinha de uma crise, né? Desde lá de finalzinho de 2014, né? Complicou mais em 2016, e a gente de repente tudo para. No Rio de Janeiro, olhando por essa expectativa de emprego, né? O mercado hoje que está vindo se recuperando é o de engenharia civil. Né? O mercado de engenharia civil, de construção, ele é o primeiro a entrar em crise e é o primeiro a sair. Né? E ele está vindo aí com bastante obras de reforma, porém, nessa área de infraestrutura, onde se encaixam as pontes, os túneis, os viadutos, as ferrovias, no Rio de Janeiro, né, tá meio assim um pouco crítico, né? São Paulo, por exemplo, as obras lá são mais volumosas, né? A oferta, né, tanto na capital quanto no interior. Agora, eu não sei se todos aqui, e o Luiz Felipe, tem essa noção, porque engenharia civil é muito ampla, né? Ela trabalha ali com... a gente, por exemplo, tem as ênfases na UFRJ. ênfase de estruturas, ênfase de construção civil, transporte, recursos hídricos e geotecnia, eu falei, né? Que é solos, né? Não lembro agora. São as 5. E cada área, ela tem, aqui no Rio, por ser uma grande cidade, ela tem espaço, né, para se integrar. Principalmente quem é de universidade federal, assim, tem um certo maior... você consegue se inserir com mais facilidade.
A área de estruturas, que é a ênfase que eu faço, era a área de projetos, né? E os escritórios, eles são escritórios menores, porque as grandes construtoras, elas sempre licitam, né? Elas contratam uma empresa para fazer o projeto, né? E os escritórios, a maioria deles é feito de engenheiros que vão trabalhar por conta própria, né? Você adquire ali uma experiência e você abre o seu próprio escritório. Esse é o caminho do engenheiro estrutural. Ou vai dar consultoria, né? E é primordial que você continue a graduação, faça o mestrado, doutorado, né? Nessa área estrutural, que é a área que eu tô, é basicamente esse cenário de mercado. E aí você vai pegando demandas de construtoras, de clientes, enfim, para poder montar seu escritório, né? Para os projetos que você pega. Eu não sei se eu respondi, Felipe, se você ou queria. Respondeu sim, muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? A Jamile perguntou no chat se você vai fazer mais alguma apresentação na CPEX. Se eu vou fazer mais uma apresentação. Onde eu vejo o chat? Peraí. Porque eu estou vendo os integrantes. E eu coloquei no chat e está demorando para carregar aqui. Mas, não, eu não vou. Amanhã, o Gabriel, amanhã, que horas é a apresentação da Proasa? Pera aí, eu tô abrindo aqui, peraí. A gente tem mais uma apresentação da Minerva, mas amanhã eu trabalho, enfim, eu só tenho esse horário disponível para poder participar. E eu faço parte desse projeto, que a gente está. É um projeto agora numa outra área, que é patologias nas edificações, e a gente está com um projeto aí de extensão, né, para poder ver questões de obras pode se estender para obras públicas, mas também em comunidades, né, que muitos dos acidentes, devido à falta de manutenção, ou o projeto estava errado, foi construído errado, tem muitos problemas de patologias que causam desastres, né? Causam, né, acidentes e até mortes. Então, amanhã a gente faz uma apresentação dessa proposta de projeto de extensão lá na UFRJ, nessa área. Isso, então, é amanhã, dia 26, das 10h30 ao meio-dia. A gente vai apresentar um pouco a nossa equipe, falar o que a gente faz e as competições e o desafio que foi nesse ano para a gente participar das competições mesmo durante a pandemia. E aí a gente vai falar também um pouco desse nosso projeto de extensão, sobre patologias e como a gente pode ajudar as comunidades a procurar as patologias e solucionar os problemas das moradias. Isso. Então espero que todo mundo amanhã, 10h30 ao meio-dia, vamos estar aqui de novo falando um pouco Acompanhe aí. sobre o nosso legado na engenharia. Alguém aqui tem interesse? Acho que tem uma ferramentazinha, não sei se funciona, que é levanta a mão. Tipo, alguém tem interesse em engenharia civil nessa área, que o Paulo, tem o Paulo ali que já faz graduação, mas o pessoal que está no técnico quer seguir na área de civil, como é que é? Levanta a mão aí, não sei se vai aparecer para mim. Como é que aparece? Luiz Felipe levantou a mão. Alguém aqui, eu não sei quem está levantando. Amanda, Jamile, Kaique, Luiz Felipe, Kylian, né? É uma área muito ampla, assim. Eu não tenho a menor dúvida de que eu deveria ter escolhido civil, né? Principalmente com essa participação na equipe, que a gente ia competir, é uma coisa sensacional competir, você ganhar em estrutura, né? Ser mais resistente, concreto mais resistente, ponte que resiste mais, você tem que projetar, você tem que bolar, tem que ser melhor do que a USP, tem que ser melhor. Enfim, isso deu um gás assim que para mim foi espetacular. E hoje eu não tenho dúvida de que essa é a minha profissão, né? E é uma área muito ampla, assim, você está bem seguro, né, de emprego para atuação. Se vocês tiverem dúvida também em relação a essa questão de qual nível, eu não sei se vocês estão
terminando, né, para entrar. A UFRJ, por exemplo, tem uma grade, né, bastante das grades que eu já vi, né, eu conheço bastante pessoas de outras universidades. A UFRJ tem a grade mais completa, assim, né, mas por um lado é muito bom, por um outro lado é pesado, né, chega a ser pesado. Mas a UFRJ é uma boa opção, ela tem uma tradição muito forte e eu me sinto assim muito, né, confiante, né, de ir para o mercado com a base que eu tive lá. Né? E eu vejo que outras universidades de ponta não têm assim, uma formação tão sólida quanto a nossa. Principalmente nessa área de estruturas, né? A gente tem grandes professores nessa área aqui na UFRJ. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? Só elogiar, muito bom, tá? A apresentação, gostei bastante. É uma área que eu gosto bastante. Que bom, que bom. Era uma apresentação para conhecer, porque tem que se Sim, sim. especializar e tem que ir a fundo, é uma área, né, crítica da civil. Uma das melhores que eu já vi, professor. É bastante interessante, né? E tem essa questão arquitetônica, né? Imagina você participar de um projeto, seja construindo, seja projetando, e depois você vê aquela obra ali na sua frente. Sim, chamou bastante atenção. Sim, né? É uma coisa. Eu tive a oportunidade de estagiar em São Paulo, num estágio de férias, né? E participei de um projeto assim de infraestrutura bastante. Era uma obra, só obra de arte especial, era túnel, viaduto, viaduto, ponte. E é incrível, né? Você vê aquela logística toda para se montar, para construir, de projeto. Enfim, acho que para engenharia civil assim, é o que eu mais me enche os olhos. Assim, Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Eu não sei se eu desligo, ou a Natália que vai, ela fecha. Eu vou terminar a gravação aqui. Tá certo. Então, obrigado aí, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida, sigam lá a Minerva Civil. Eu mostrei aquele vídeo da Tacoma. Tem ele no Instagram. Eu até mostrei ele pelo Instagram. Eu queria chamar o Instagram para dar propaganda aqui. Mas tem mais a gente posta curiosidades sempre, né? Tem o nosso perfil no LinkedIn, que também semanalmente a gente está postando assuntos de engenharia civil dos mais diversos, né? Por exemplo, tem a área offshore, para quem plataformas de petróleo, se vocês não sabem, boa parte delas é com engenheiro civil também. Então, assim, tem vários assuntos lá, estrutura, geotecnia, recursos hídricos, construção civil. Assim, sigam a gente, quem tem curiosidade na área, que é bem legal. E é isso, galera. Fico por aqui, agradeço a participação de todo mundo.